Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor para todos, amém? Eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos nossos visitantes, a você que está conosco pela primeira vez hoje aqui na primeira igreja. E se você está conosco pela primeira vez, eu queria lhe conhecer. Quem são os de primeira vez aqui conosco? Levante sua mão, primeira vez. Estou vendo, Deus abençoe, estou vendo também. Estou vendo, olha que coisa abençoada, ali atrás estou vendo também. Alguém na galeria de primeira vez? Não. Hã? Quem? Não? Então, os nossos queridos de primeira vez, bem-vindos à primeira igreja, um lugar de novos destinos. Eu sou o pastor Segundo Almeida e agradeço muito a Deus pela sua vida e quero lhe recepcionar com grande alegria, muito feliz com o fato de você ter escolhido estar conosco nesse momento muito especial. Tem um cartão amarelo como esse na sua frente, os nossos visitantes, na sua frente tem um cartão amarelo como esse. Pegue, por favor, esse cartão amarelo, leve ali atrás, ao final dessa celebração, está lá o seminarista Rogerinho, e o seminarista vai entregar para você, visitante, 2 presentes da nossa igreja, porque na nossa mente, no nosso coração, nossos visitantes são celebridades, e a gente quer muito acolher você conosco nesse momento, também com a forte salva de palmas aos nossos visitantes. Deus abençoe, graças a Deus. Também agradecer aos membros da nossa igreja. Aliás, por falar em membros, hoje nós batizamos já alguns, batizaremos mais à noite, mas o maior batismo da nossa história, hoje nós batizaremos 77 pessoas em nossa igreja, graças a Deus. E entre primeira igreja e intervidas, praticamente 200 pessoas, quase 200 pessoas, foram batizadas esse ano em nossa igreja. Glorificado seja o Senhor por essa bênção de ver tanta frutificação, né, nesse lugar. Louvado seja Deus por isso, né? Estou muito feliz com isso, com essa realidade na vida da nossa comunidade. E você que está na internet, fique conosco até o final dessa celebração, que eu tenho certeza que nosso Deus tem uma palavra muito especial aí na sua vida, na sua história, em nome de Jesus. Queridos, eu tenho 3 ênfases antes da ordenação dos nossos diáconos, sob a presidência do nosso querido Ronaldo, diácono Ronaldo, daqui a pouco. Mas, antes disso, dizer que o nosso sistema de informativo na igreja mudou. Então, a gente tem agora um novo informativo. Esse informativo vem uma vez por mês e ele fica nas prateleiras da nossa igreja, à disposição de todos os irmãos, mas é apenas um informativo por mês. Agora as questões dos cálculos financeiros são apresentados dominicalmente no nosso telão, para o acompanhamento financeiro da nossa igreja, das metas financeiras. Já falei na semana passada, eu acho, não aqui, mas na outra, na primeira igreja, que 100% significa as contas, o pagamento das contas da nossa igreja equivale a 100% daquele quadro. Então, hoje a nossa igreja não tem pulmão financeiro, logo, quando não batemos 100%, estamos em dívida. É necessário que a gente se reorganize, claro, como igreja financeiramente, porque não seria diferente com o tamanho do projeto que nós enfrentamos ali na primeira igreja. Enfim, então é um passo de fé, mas nesse sentido sabemos do coração generoso da nossa comunidade, de como a nossa comunidade é tão dadivosa nesse sentido e na sua história. Segundo lugar, nosso musical, algumas pessoas já se inscreveram para o musical A Jornada, o maior musical de Páscoa do Alto Tietê. Nós temos expectativa no que vem de 15 mil pessoas ali assistindo o musical A Jornada, e você pode fazer parte disso ainda e se inscrever hoje mesmo nas áreas de atuação do musical. Ensemble, o que é o ensemble? É o grupo de pessoas que trabalha ou dançando, ou cantando, ou encenando, ou às vezes as 3 coisas, porque às vezes você consegue dançar, cantar e encenar em uma pessoa só, né? Então você é uma pessoa muito rara e especial. Eu particularmente sou profissional da dança. Enfim, então a gente vai ter o nosso musical lá, o Rafael Alvim, né, vai ser o diretor do musical. Estou escrevendo o roteiro, já terminamos as músicas e fizemos uma reunião essa semana linda, já com algumas áreas, não todas as áreas, mas já algumas, e você pode se inscrever ainda hoje
no nosso musical. Louvado seja Deus por isso. E também, último aviso, nossa celebração da virada, clássica celebração da nossa igreja. Nós começamos essa celebração 11 anos já que fazemos essa celebração, todo dia 31, né? A gente tentou fazer também na época um culto de Natal, mas a gente entendeu que em Mogi das Cruzes as pessoas gostam de, no dia de Natal, estarem mais reservadas. É parte da cultura da nossa cidade, nós testamos e não foi legal. Mas a virada acabou sendo hoje um evento da cidade, né? E esse ano, 10 minutos de fogos, antes que você pergunte, não fogos com grande barulho, né? Mas aqueles que são permitidos para o meio ambiente. Então são fogos silenciosos. Eles têm um pequeno barulho, né? Obviamente para fazer aquela beleza, e conservando o meio ambiente, cuidando da fauna, da flora, é importantíssimo. Também os balões, nossos balões que serão soltos, serão balões biodegradáveis. Algumas pessoas na internet perguntam, né? Mas esses balões vão poluir o ambiente e tal. E a gente já está respondendo esses questionamentos dessas pessoas que sempre cuidam muito do ambiente. Então a gente já está respondendo os questionamentos. Enfim, mas a gente sempre fez, na verdade, desde que começamos com fogos foi assim, e desde que começamos com os balões sempre foi biodegradável. Então nunca foi de outra forma, a gente sempre pensou nisso, antes mesmo das perguntas a gente já estava linkado nessas questões, porque nós acreditamos também na defesa do meio ambiente como igreja. Enfim, então também teremos uma mesa de frutas, uma mesa linda, farta de frutas, para que, além de toda a celebração, o Luan ministrando, eu trazendo uma palavra para você especial para 2026, mas vale a pena marcar essa data com a família e viver isso com a gente, porque a celebração é sensacional e vale muito a pena. Que tal receber o novo ano na presença do Senhor? Então você pode marcar essa data. Quero convidar os diáconos aqui da nossa igreja, primeiro os oficiais, né, diáconos oficiais, aqui na frente, sob a liderança do Ronaldo, da Dora, nosso presidente do Ministério Diaconal. Coisa linda, pode vir, todos os diáconos, ministério maravilhoso. Reolo hoje, né, alguém da família hoje batizou, estava lá Reolo, eu não estava ali vendo, eu fiquei procurando, eu digo, cadê o Reolo? Mas a família estava lá, viu, em peso, graças a Deus. Esses são nossos diáconos queridos, diáconos na nossa igreja, entre os batistas, diáconos são oficiais da igreja. Os nossos diáconos hoje servem às mesas, né? Eles participam muito da vida das pessoas na igreja, num trabalho que não mostra a esquerda, né, Ronaldo? Mas eu sei bem, e posso dizer isso de púlpito aqui, não mostrando a mão esquerda, o quanto os diáconos visitam, trabalham, abençoam pessoas. Eu escuto sempre no gabinete, sob sua liderança, sob o amor desse ministério, ao povo, às pessoas, indo de casa em casa, todas as semanas, um trabalho sensacional e formidável, do jeito que o mestre pediu para ser. Então você, como líder, Ronaldo, é um exemplo dos fiéis, dos santos, e eu quero muito assim honrar sua vida hoje, porque para mim é um orgulho trabalhar com uma pessoa do seu calibre, do seu tamanho e com esse coração gigante, e quero honrar sua vida com a salva de palmas. Parabéns. E essa palma estendo a todos esses diáconos maravilhosos, a qual quero honrar a vida de vocês. É muito bom ter as cabeças brancas respeitadas nessa igreja. Vocês são respeitados como líderes espirituais dessa comunidade. A Bíblia manda, as cãs têm que ser respeitadas. E vocês não só são respeitados, como são pessoas de respeito. Então, louvo muito a Deus pela vida de vocês, que agora consagram um novo grupo diaconal. E já entrego ao Ronaldo a palavra. Ronaldo, pega o microfone, por favor, porque eu quero apenas fazer a oração de consagração e o Ronaldo conduzir esse momento. Ronaldo, tenha liberdade para conduzir esse momento solene da vida da igreja. Deus abençoe. Boa noite, boa noite, ó.
O senhor me fez ficar emocionado, vocês viram, né? Para mim não é difícil ficar emocionado, né? Quem me conhece sabe que eu choro até com reclame de manteiga, só para vocês terem uma ideia. Mas é uma alegria muito grande poder estar aqui nesse momento. Esses diáconos que vão ser ordenados hoje, vai ser a segunda turma de diáconos, né, na minha liderança. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, né, por esse momento, agradecer ao pastor Segundo, né, pela confiança, agradecer ao pastor Helder, ele não está aqui, mas é uma... Aqui, pastor, ó, pelo amor de Deus, o pastor Helder está aqui, que sempre está conosco, nos ajudando, nos orientando, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu gostaria de chamar os 11 diáconos que vão ser ordenados hoje para estar aqui à frente, em nome de Jesus, por favor. Enquanto eles vêm, meus irmãos, a nossa igreja, com a graça de Deus, está crescendo cada vez mais. E nós, da diaconia, necessitamos de mais diáconos. Tá? Eu já estou com uma terceira turma de diáconos, com 29 novos diáconos, e faço o convite. De repente o irmão ou a irmã se sentiu aí com o coração queimando, com vontade de participar desse grupo, dessa junta diaconal, pode me procurar, que a gente vai treinar vocês para que vocês também possam fazer parte desse grupo, dessa junta diaconal. Deus abençoe. Passo a palavra para o pastor Segundo agora. Graças a Deus. Biblicamente, em Atos capítulo 6, os diáconos foram ordenados para servir as mesas. Aliás, a palavra diaconia, do grego, tem a ver com servir as mesas, quando os apóstolos não mais conseguiam dar conta do crescimento da igreja e do cuidado da igreja, integralmente falando. Naquele tempo, a igreja cuidava integralmente das pessoas. A igreja, de fato, se transformou naquele tempo numa sociedade. Estamos falando de um tempo em que havia uma expansão romana imperialista, mas os conceitos de Estado simplesmente eram incipientes e sequer existiam, começo de lei, como lei das 12 tábuas, mas um ministério ordenado na Bíblia, em que toda igreja deveria levar a sério, manter e fazer valer. Então, agora eles serão, como a Bíblia pede, empossados com imposição de mãos pelos seus colegas diáconos e também pela igreja, que a partir de agora gozam do status de diáconos e, portanto, igreja, devemos respeitá-los. São de respeito, mas devemos respeitá-los como igreja, porque são oficiais da nossa igreja. Então, peço que eles fiquem de joelhos aqui na frente, por favor, os novos diáconos, recebam a posse das mãos dos nossos diáconos oficiais hoje, que eu vou fazer a oração. Igreja, vamos ficar de pé, por favor, estenda sua mão direita em direção a eles e vamos empossá-los. Senhor Jesus, que coisa maravilhosa é poder compreender as hierarquias do seu reino, mas não apenas por hierarquia, mas porque estes, ó Deus, são membros maduros, sérios, chamados pelo Senhor, treinados para o Deus servir as mesas como diáconos. Obrigado pela liderança do Ronaldo, da Dora, do pastor Helder, dessa igreja, ó Pai. Eu sei que o ministério deles é profícuo e tem mais, não tem fim. Só com a morte, quando glorificados pelo Senhor, deixarão de ser o que foram ordenados hoje. E que perseverem nesse chamado, deixando um legado precioso, ó Deus, para essa e para as próximas gerações, de uma tradição boa que deve continuar para a glória do Senhor. Ó Deus, como pastor deles e ministro autorizado pelo Evangelho, ao lado da imposição das mãos dos diáconos e reconhecimento com imposição de mãos de toda a igreja, nós queremos hoje, ó Deus, consagrá-los diáconos em teu nome. E fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas. Diáconos. E aqui, antes deles descerem, vem cá, Urubatã.
vale um testemunho. Este homem aqui tem servido às mesas da igreja. Todas as semanas, voluntariamente, ele está aqui como um dos líderes da ação social da igreja. E hoje, infelizmente, lutando com o câncer, que escute, para os médicos, não tem mais jeito. Só o milagre do Senhor para ele estar aqui em pé hoje, carregando consigo uma doença cruel, mas até o fim, servindo ao Senhor. Nós, como igreja, cremos no poder de Jesus para fazer milagres. E o nosso anseio é vê-lo aqui dando um testemunho de cura completa, independente da medicina. Então eu queria muito, nesse momento, que você agora estendesse suas mãos, que a força na oração da igreja, muito pode a oração de um justo na presença do Senhor, e nós queremos orar por ele. Deus está aqui, seu servo, seu filho. Hoje aqui sendo empossado diácono, o que é literalmente o básico, porque ele já é diácono há muito tempo. Nessa igreja já tem servido as mesas, já tem feito tanta coisa, abençoado tantas pessoas, com um sorriso no rosto, mesmo com dor. Se levantando de manhã, vindo servir na tua casa, quando tantos, ó Deus, estariam em cima de uma cama, lutando, querendo viver, sendo empossado para o ministério, que eu queria ver, ó Pai, ele aqui, sendo usado pelo Senhor mais 30 anos, e que trouxesse consigo, ó Deus, em suas mãos, seus feixes de alegria, de um testemunho, o Senhor me curou do câncer. Então, ó Deus, eu sei que a vontade é do Senhor, que a palavra é do Senhor, já ouvi as vozes dos médicos, não me importa. O clamor da igreja hoje é, o Senhor pode curar, e porventura, se quiseres, o faça. Tire-o desse lugar de câncer e o levante novamente, ó Deus, para continuar firme em seu ministério. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Sou muito honrado em ter o senhor perto, muito honrado. E vou visitá-lo e conhecer a paraibana. Deus abençoe, gente. Podemos sentar. Diáconos podem sentar. Obrigado. Louvado seja Deus por isso. Hoje, eu estou fazendo uma série de mensagens. Preparei a mensagem, né? Para os irmãos verem. Você consegue colocar a minha capa da mensagem aqui, por favor? Consegue? Os irmãos vão ver, vejam bem, olha só. Olha isso aqui, ó. A mensagem está preparada. Ela está pronta. Está pronta. Olha só, está toda pronta. Já fiz a mensagem inteira, uma mensagem que eu iria entregar para vocês hoje. Porém, na primeira celebração, batizamos 45 pessoas e só me sobrou 25 minutos para pregar a mensagem, uma mensagem que tem 1 hora de duração. Logo ali mesmo eu disse, não vou, quando Deus colocou essa mensagem no meu coração, eu vou entregar, mas ao mesmo tempo ia pregar aqui com vocês, enfim, chegaria atrasado, porque o culto lá terminaria, sei lá, talvez 11h40, eu não conseguiria chegar a tempo. Então, na hora, decidi pregar outra mensagem da minha mente, do meu coração. Portanto, peço licença a vocês para pregar essa mesma mensagem que o Senhor colocou no meu coração na outra celebração. E pregar essa na semana que vem e terminar a série no primeiro domingo de janeiro, uma série que eu planejei para dezembro. Mas nós estamos na dispensação do Senhor, na liderança do Espírito, e parece que o Espírito moveu as águas para que fosse outra mensagem. Vocês me conhecem, eu sou extremamente metódico, já fui muito mais. Não gosto muito de não fazer o que se planeja, mas ao mesmo tempo também estamos guiados pelo Espírito. Logo, a mensagem que eu trago para vocês hoje é diferente. Peço que você abra em Filipenses capítulo 4, de 4 a 9,
E o tema da mensagem é 5 conselhos para uma vida cristã abundante. Não só sobre o Natal, mas sobre a vida cristã. Não adianta celebrar os princípios que eu estou trazendo apenas para o Natal, não muda em nada. A vida não muda porque páginas do calendário chegaram. A vida muda porque a gente decide mudar. E nesse sentido, trago essa palavra para vocês hoje em Filipenses 4, de 4 a 9. E eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada, o texto bíblico de hoje, para que você acompanhe o texto conosco. Diz assim a palavra do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Até aí. Que a palavra do Senhor alcance nossos corações. Amém, queridos? Primeiro, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos Filipenses. Ele escreve entre os anos de 60 e 62. Isso significa que o apóstolo Paulo escreve essa carta na prisão, nos tempos da primeira prisão. O apóstolo Paulo é preso porque pessoas mentiram sobre ele, gente que deveria ser um povo da igreja, povo judeu, porque vocês sabem que no complexo do Novo Testamento, as primeiras brigas do povo cristão não foram brigas contra Roma. Roma não perseguia os cristãos no início. Isso é um período que vai começar fortemente entre os anos 65 e diante, com o advento do imperador Nero. Então, tanto Nero, quanto Vespasiano, quanto Domiciano, são imperadores que perseguem os cristãos. Na época de Vespasiano, nem se fala, Titus Cláudios entra em Jerusalém, derruba o templo, e os escombros que vocês veem hoje lá em Jerusalém, aquele muro em que as pessoas ficam fazendo esse movimento, na verdade são os restos dessa destruição que aconteceu pelo general Titus Cláudios na época do imperador Vespasiano. Domiciano é aquele que prende João na ilha de Patmos e também dá o edito de libertação. Pouca gente sabe, mas João não morreu em Patmos. João morreu em casa dormindo. Foi o único apóstolo que morreu em alta velhice. Provavelmente morreu com 99 anos de idade. E teve tempo de discipular Policarpo de Esmirna, pessoalmente. Que os escritos são lindos, você quando lê os escritos de Policarpo, é um negócio sensacional. Ele dizendo que João, sentado meio que numa cadeira de balanço, já idoso, e dizendo para ele as coisas que o mestre fazia. Sensacional, eu fico imaginando essa cena, meu Deus. E aí o apóstolo Paulo, ele é preso por essa perseguição judaica, onde os judeus estavam com ciumeira sobre o processo do cristianismo, e isso vai correndo aí o Novo Testamento, à exceção da segunda carta de Timóteo, da carta aos Hebreus, das cartas de Pedro, das cartas de João e de Apocalipse. Até lá, você vai perceber briga dentro da própria igreja. E é por causa da briga da própria igreja que o apóstolo Paulo é preso. Ele leva Trófimo, uma pessoa que ele evangelizou em Éfeso, e leva Trófimo até o templo de Jerusalém, quando o acusam de terem colocado Trófimo no primeiro pátio, que era concernente apenas aos judeus e judeus homens. Então era mentira, o apóstolo Paulo não fez isso, mas ia ser apedrejado e morto ali, como era romano também, de cidadania romana. Os romanos não deixaram que ele fosse morto. Aliás, os apedrejamentos tinham sido proibidos naquele tempo por Roma.
Então os judeus não podiam apedrejar, daí aquele texto de João capítulo 8, em que as pessoas estão com pedras nas mãos e Jesus diz, atira a primeira pedra quem não tiver pecado. Eles não podiam fazer aquilo, porque Roma tinha proibido os apedrejamentos judaicos naquele tempo. O Sinédrio não tinha essa força. Logo, vocês se lembram que Jesus foi julgado por quem? Por quem? Por Roma, por Pilatos. Então é Pilatos quem ordena a crucificação de Jesus, isso em nome de Roma. Claro, o povo gritando, mas o povo não tinha aquele poder, por isso estavam esperando de Pilatos, não tinham mais aquele poder, era um povo dominado. Ok, então o apóstolo Paulo aqui está preso, mas fica sabendo de um problema que está acontecendo na igreja dos Filipenses, com duas mulheres sensacionais, Sintique e Evódia. E Sintique e Evódia estavam brigando, duas líderes fabulosas, brigando em pé de guerra dentro da igreja. O apóstolo Paulo disse, eu quero conversar com vocês, para que vocês não briguem mais, inclusive manda uma pessoa para lidar com esse projeto de pacificação do conflito. Mas logo após o relato da briga, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, deixa eu dizer algumas coisas para vocês aqui, deixa eu entregar algumas coisas para vocês aqui que são importantes para o bem da igreja. Então essa mensagem é uma mensagem de Natal, mas é uma mensagem para o seu bem, é uma mensagem para a sua história, é uma mensagem para o bem da igreja. Ela é uma mensagem completa. Então o primeiro conselho que eu quero lhe entregar hoje, a partir desse contexto histórico, é que o apóstolo Paulo, quando ouviu a briga de Sintique e Evódia, disse, vocês deveriam se alegrar. Então ele disse, o primeiro conselho na vida de um cristão deveria ser, alegre-se. E isso parece muito louco na nossa cabeça, ouvir um alegre-se. Por quê? Porque na cabeça ocidental, a maioria das pessoas acha que a alegria está no lugar para chegar. Faça isso e você será alegre. Resolva isso e você será alegre. Você será feliz quando? Eu não estou feliz hoje, mas quando eu me casar, então eu serei feliz. Eu não estou feliz hoje, mas quando eu passar no concurso, vou ser feliz. Eu não estou feliz hoje, mas quando os meus pais morrerem, eu vou me libertar dessa gente e eu vou ser feliz. Eu não estou feliz hoje, mas quando eu conseguir viver com meu marido sem meus filhos, que me dão muito trabalho, e vão se casar e vão viver a vida, então eu vou conseguir ser feliz. Então veja, no nosso padrão de mente, a felicidade está em algum pote de ouro, no final de algum arco-íris, sempre lá, nunca aqui. O que gera um povo completamente ingrato, insatisfeito, murmurador, que é o que nós temos hoje. Um povo que não está alegre com o que tem, mas sempre enxergando, e daí vem as redes sociais, para entregar para você que outras pessoas vivem o que você não vive. Ah, se eu tivesse um casamento como o de fulano de tal. Ah, se na minha família todos se comportassem como os filhos de fulano de tal. Ah, se eu tivesse o carro de fulano de tal. Ah, se eu tivesse o sobrenome de fulano de tal. Ah, se. Então parece que quando o apóstolo Paulo chega aqui e diz alegre-se, isso parece bizarro. Como eu me alegrar se eu não estou conseguindo? Como me alegrar se eu não tenho força sobre isso? A carta da alegria, como os teólogos chamam, traz 14 vezes a expressão alegre-se. E o apóstolo Paulo, ou as derivações da expressão alegria, e o apóstolo Paulo é profissional em dizer para as pessoas, ei, olha como eu estou. Eu estou preso, eu fui traído pelo povo da igreja, eu não sei bem como vão ser as coisas daqui para frente, estou com a minha reputação manchada, sou uma pessoa não grata em vários lugares que chego, mas está tudo bem. Mas estou feliz. Logo o apóstolo Paulo entrega um conselho que parece doido. Alegre-se, dá ênfase. Novamente digo, alegre-se. Ou seja, ele está dizendo, se você é cristão, você tem a capacidade de tirar do bolso a alegria e usar. Olha que coisa louca. E Jesus nos demonstrou isso naquela hora, por exemplo, quando ele estava pregando lá na casa de Pedro em Cafarnaum, e aí, está em Marcos capítulo 5, os amigos daquele paraplégico quebraram o telhado e desceram o paraplégico, o telhado abaixo. Quem se lembra desse texto aí?
E aí lá vem o paraplégico descendo telhado abaixo, e Jesus olha para o paraplégico, veja, esforço, os amigos lutando e correndo atrás, e dando gás, e luta, e para atrapalhar o sermão de Jesus, e Jesus mesmo fazendo o sermão, para de falar, e vai olhando aquele camarada descendo, maior expectativa, Jesus já estava fazendo milagres, aí Jesus olha para o camarada e diz, os teus pecados estão perdoados. Meu irmão, por favor. Eu fico imaginando que o paraplégico disse, que ótimo, né? Mas e a perninha aqui? Vai resolver a perninha? Aí ficaram os homens discutindo, né? Quem é esse camarada que acha que pode perdoar pecado? Isso os caras na cabeça discutindo. Aí Jesus aqui, ó. Vocês acham que eu não sei que vocês estão discutindo na cabeça? Quem sou eu para perdoar pecado? Vocês acham que é mais fácil o quê? Perdoar pecado ou curar as pernas desse paraplégico? Ele falou bem alto, as pernas. Muito mais fácil. Duvido. Aí Jesus, então levanta e anda, toma tua maca e anda. Por que Jesus fez isso, irmãos? Porque daqui a 6 meses, andar para esse paraplégico já seria, como todos nós, algo completamente comum. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus porque anda? Qual foi a última vez? Você acordou de manhã e disse, Deus, obrigado porque eu ando. Qual foi a última vez? Está percebendo que na ilusão de achar que a felicidade é aqui, quando a gente conquista aquele carro que a gente estava muito afim e achou que seria a nossa felicidade, em 6 meses a gente já está sonhando outro carro, porque a felicidade agora já não é esse, é aquele outro lá. O nosso problema não é sobre lá, tem algum problema aqui agora. E Jesus disse para aquele paraplégico e para todos, sabe qual que é o problema dele? Não são as pernas não, o problema dele está na relação transcendental, o problema dele está na relação com o santo, o problema dele está na espiritualidade. Se a espiritualidade estiver resolvida, começamos o processo. Todas as pessoas aqui, eu presumo, têm a sua espiritualidade resolvida com Jesus. Então o que que falta? Se tem a espiritualidade resolvida com Jesus, tem felicidade aí dentro. O que o apóstolo Paulo está dizendo? É só tirar do bolso e começar a usar. Use o que tem. Você precisa usar porque você já tem, então use o que tem. É sobre isso. Então você só não tem felicidade aí dentro, você tem paciência aí dentro. Que o Espírito já lhe entregou paciência. E você tem longanimidade aí dentro, que o Espírito já lhe entregou longanimidade. E você tem benignidade aí dentro, que o Espírito já lhe entregou benignidade. E você tem domínio próprio aí dentro, que o Espírito já lhe entregou domínio próprio. E você tem fé aí dentro, porque o Espírito já lhe entregou fé. E você tem amor aí dentro, e daqui a pouco a gente fala sobre isso. Posso ouvir um amém? Então ele fala, vocês não estão entendendo, eu estou preso, mas estou bem. Se vocês duas estivessem felizes, não estavam brigando, porque gente feliz não quer guerra com ninguém. Gente feliz não quer guerra com ninguém. Então, Cindy, que é Vódia, sabe qual é o problema de vocês? Não estão usando felicidade. Aí estão preocupados em uma bater na outra. Segundo ponto. Primeiro conselho, alegre-se, para uma vida cristã abundante. Segundo conselho, ame. Vá anotando aí. Apenas ame. Aí o texto diz, na Almeida Revista Atualizada, seja a vossa moderação conhecida por todos os homens, perto está o Senhor. Só que eu não gosto dessa tradução, Filipinho. Eu prefiro a tradução da NVI aqui, no grego. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é, Cindy, que é Vódia, sabe o que está faltando entre vocês? Está faltando amor, é por isso que vocês estão brigando. Se vocês amassem, vocês não brigavam. Por quê? Porque o amor na Bíblia é considerar o bem do outro mais importante que o meu. Isso é amor. Repita comigo, amar é considerar o bem do outro mais importante que o meu. E por que a gente briga? A gente só briga porque a gente está atrás do nosso e acabou. Pisaram no meu calo, vou dar um grito. Quem se meter na minha vida vai apanhar.
Eu não sou aquele que leva desaforo para casa. Então, se me desaforou, toma na cabeça. Comigo é assim. Escreveu, não leu. Comigo é assim. Eu sou desse jeito. Porque também, né, pastor? Ninguém é de ferro. Não, isso só são relatos e entregas de um coração que só pensa no próprio umbigo. É só isso. Só pensa em si mesmo e ainda coloca um viés espiritual para pensar em si mesmo. Não, o propósito bíblico sempre estará no outro. Pessoas vivem sem propósito porque elas não entenderam que enquanto girarem em torno de si mesmas, definharão. Pessoas que só correm atrás de si mesmos vivem o desastre do que eu tenho chamado hoje de narcisismo social. Jussiélio. Narcisismo social. O narcisismo social é uma sociedade que se acostumou ao seu próprio eu, ao seu próprio conforto, a tatuar no braço "Be Yourself". A tatuar no braço "Eu só penso em mim mesmo, eu sou o que sou do meu jeito" e acabou. A gente chega no shopping e a gente vai logo atrás de procurar um estacionamento perto da escada rolante ou do elevador. Por quê? Porque a gente está atrás do nosso próprio conforto, a gente se adaptou a esse negócio. E cada vez mais a sociedade vai entregando esses códigos, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja no mercado, seja no comércio, seja na escola. As pessoas dizem, é para mim, é sobre mim, eu sou o alecrim dourado. E nesse sentido, eu me caso, mas você que vive as minhas coisas e as minhas decisões, eu não vou viver as suas. Você quer se casar bem comigo? Você casa comigo, talvez eu não case com você. Mas você casa comigo. E você começa a concordar com o que eu falar, você começa sempre a me elogiar, porque no livro do Gary Chapman, eu adoro palavras de afirmação. Então, todos os dias você tem que dizer que eu sou seu chuchu, que é muito bom. Eu gosto de ouvir isso todos os dias, porque se eu não ouvir isso, eu morro. Enquanto ele não entrega absolutamente nada, percebe? Não tem mesa de mutualidade, não tem mesa de entrega, não existe pessoa, a boa parte das pessoas não consegue mais viver a ideia de abundância. Elas não são mais pessoas abundantes, elas não chegam para abençoar uma mesa, para entregar uma mesa, para viver a mutualidade de uma mesa, não. Eu recebo, e Deus, tem um negócio, Deus também, eu recebo. E nesse sentido, muitas igrejas têm sido lugares de grande decepção. Por quê? Porque nesse mecanismo todo, algumas igrejas não pensam em amar, mas tratam pessoas como se fossem números, como se elas não fossem gente, e na verdade tratam pessoas como business. É isso, essa é a mentalidade. Tem um teólogo que eu esqueci quem é, eu vou dar uma pesquisada só para me lembrar, que eu estava lendo esse teólogo, é um teólogo da década de 80, já falecido. Ele disse que a estratégia de Satanás nesse último século era levar as pessoas para dentro da igreja. Porque quando pessoas entram na igreja, são traídas, se decepcionam, sofrem, são rejeitadas, as panelinhas não permitem que a pessoa entre, elas não são bem-vindas. Enquanto eu for pastor dessa igreja, óbvio, tem pessoas que se decepcionam comigo, até porque há um conjunto de expectativa das pessoas sobre uma pessoa como eu, e, enfim, não consigo suprir todas as expectativas, mas nutro no meu coração o desejo de suprir aquelas que são bíblicas. Então, todas as expectativas bíblicas eu nutro no coração o desejo de cumprir. Mas, óbvio, tem gente que se decepciona. Porém, eu não queria que a PIB fosse um lugar onde pessoas chegassem aqui e saíssem pior. Chegassem aqui e dissessem, os irmãos estão falando mal de mim. As pessoas estão com maledicência nas rodas falando mal de mim, fofocando sobre mim. Não, irmãos, isso não tem a ver com a mesa do Natal, nem tem a ver com a mesa cristã, até porque eu nunca vou gostar que o meu próprio corpo seja detonado. A dinâmica do Novo Testamento é sempre a dinâmica do corpo. O apóstolo Paulo fala, uma pessoa saudável não fere o próprio corpo. Uma pessoa que fere o próprio corpo está doente. Ela está doente. Eu fui num casamento semana passada, e
inevitavelmente, eu fui recebido por uma pessoa que cuida dos reclames, esqueci o nome dela, assessora. E aí ela veio, pastor, tudo bem? Pastor, deixa eu te mostrar a liturgia do casamento aqui, que ela esticou a mão aqui, ó, que ela colocou tudo cortado aqui, ó. Cortes e mais cortes de navalhas, até aqui, ó. Aí eu já não estava mais vendo a liturgia, só o braço. Daqui a pouco, curioso, olhei para o outro braço. Cortes e cortes e cortes e cortes de navalha. Essa pessoa não está bem. Porque quem fere o próprio corpo não está bem. Não está legal. A senhora está bem? Oi? A senhora está bem? Tudo ótimo. Ok. Precisando de ajuda, estou aqui. Uhum. Talvez ela pensou que eu estava sendo educado. Mas quem me conhece de perto, eu não estava sendo educado. Estava oferecendo ajuda. E talvez ela já tenha resolvido, isso seja uma coisa do passado. Tomara. Mas em algum momento, ela não estava bem. Estourando o próprio corpo. A igreja deve ser um lugar de amor, que considera o outro como sendo parte do corpo. E que não quer ver o outro mal. Sinto que é Evódia, se vocês pensassem nisso, vocês não estavam brigando. Vocês estariam bem. E aí ele termina dizendo, perto está o Senhor. Sabe o que significa? Os teólogos falam muita coisa dessa parte, mas eu gosto de um dos teólogos que diz que perto está o Senhor significa o seguinte: quando há amor, Jesus se faz presente. Você quer a presença de Jesus na sua casa, começa a amar? Quer ver uma mesa com uma frequência mais alta? Quer ver uma mesa mais especial? Quer ver uma mesa cheia da presença do Espírito? Ame! E Deus vai se manifestando nessas relações, louvado seja o nome do Senhor. Quem está me entendendo aí, diga amém. Terceiro lugar. Primeiro, alegre-se. Segundo, ame, apenas ame. Terceiro, ore, ore. Aí o texto agora diz o seguinte: e não andeis ansiosos de coisa alguma, antes pela oração, olha só, pelas súplicas e com ações de graças, entreguem todas as suas petições ao Senhor Jesus, e o Deus da paz será com você. Não só isso, e Ele cercará, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. É isso que está aí, sim ou não? Eu estou falando de 2000 anos atrás, 2000 anos atrás, Diogo, 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo estava falando, varandas, de ansiedade. 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo estava falando, mulheres, vocês estão ansiosas, hein? Estão orando pouco, hein? Vocês duas estão orando pouco. Então, ansiedade, se 2000 anos atrás o apóstolo Paulo estava falando naquele tempo, imagine hoje. Hein? Hein? É internet, é Instagram, é imagem, dopamina. Aí vai assistir série, aí frame. Bate, soco, vira. Soco, bate, sabe? Ai. A cabeça cheia de coisa, fora o conjunto de coisas que você tem para se preocupar, e ainda vem uma pessoa que para mim é enviada do Satanás, que se você faz isso, pare de fazer, 2026 nunca mais faça. Chega para uma pessoa e fala assim, amiga, tem um negócio para te contar, só vou contar semana que vem. Você é usada pelo diabo. É o diabo que se manifesta nisso, em frases como essa, entendeu? Não faça isso, que isso desperta. Alguém aqui não gosta de ouvir essa frase? Levanta a mão quem não gosta aí. Eu também, eu acho ruim também. Eu acho ruim, tem um negócio para te contar, só que é semana que vem. Eu já penso, está repreendido Satanás. Isola. Então veja, estou falando para uma geração que está lutando com ansiedade de antemão. Nós somos uma igreja
antirreligiosidade aqui, né? Vocês sabem disso. Psiquiatra não é do diabo e nem é para doido. Se você está tendo ansiedade sem saber o porquê, não tem link do porquê você acordou ansioso, você está doente. Se você não souber explicar por que está ansioso, você está doente. Você precisa de remédio. Só que o apóstolo Paulo está entregando um negócio importante aqui. Ele está dizendo, olha, existe uma coisa espiritual. Este texto tem força de promessa. Eu vou repetir. Este texto tem força de promessa. Eu queria ouvir, porque eu vou repetir, eu quero ouvir seu amém. Esse texto tem força de promessa. Ele está dizendo, olha, se você fechar os canos que geram o esgoto da ansiedade da sua vida, ela vai sair de você e você vai se tornar uma pessoa curada nessa área novamente. E qual que é? Como que eu fecho esse cano, esse esgoto aqui? Como que eu fecho? Eu fecho não é simplesmente com oração, mas é com o instituto da oração, o que está por trás da oração. E o que está por trás da oração? É a dependência de Deus. Veja, ele está dizendo, se você orar, aí você vai entregar a Deus suas petições, aí você vai entregar a Deus ações de graças, aí você vai compartilhar seus planos ao Senhor, vai acontecer um fenômeno espiritual na sua vida. Faz o teste. Sua mente e o seu coração serão guardados em Cristo Jesus. A palavra grega guardar aqui dá a ideia da mesma palavra usada para as muralhas que cercavam a cidade para fortalecê-la dos ataques dos inimigos. O que ele está dizendo é que se você orar, Deus, pelo Espírito, vai construir uma muralha na sua mente, no seu coração, de tal forma que isso lhe protegerá da ansiedade, porque você tem uma certeza por fé de que o teu Pai está contigo e está no controle. E isso vai ser gerado não numa oração hoje e daqui a uma semana outra, ou só numa oração na hora do almoço, não. É uma oração de verdade, de joelhos, que diz, Deus, ó, o negócio está ruim por isso, sabe que eu estou precisando disso, mas eu quero te agradecer por isso. E essa relação espiritual, e o Senhor vai pedir prova a você, e vai dizer, pode fazer que eu vou te provar, já que é promessa. Ele vai te dar a prova, aos poucos, do seu coração, ó. Uau, o que é isso? Sabe o que é isso? É coração cercado, é mente cercada em Cristo Jesus. Quarto lugar, quarto e penúltimo conselho, anote. Pense o que vale a pena. Finalmente, irmãos, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, se alguma virtude há, ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Talvez você vá num profissional X da mente. Doutor, estou pensando tanta besteira, não sei o que faço, minha cabeça vem um negócio. Uma vez eu atendi um pastor no meu gabinete. E o pastor disse assim para mim, pastor Segundo, eu nem sei como eu te falo isso, mas eu sinto que o senhor é um homem de Deus para ouvir o que eu vou entregar. Eu disse, pois não. Lembrando que eu pedi autorização a ele para falar essa história sem dizer o nome dele. Às vezes eu penso em pegar o braço do meu filho, pastor, certo? Colocar no liquidificador e triturar o braço do meu filho. Fico muito mal porque eu penso isso. Eu falei para ele, você está assistindo o quê? Ele começou a dizer o que estava assistindo de filmes, todos os filmes voltados à violência, a cabeça de psicopata. Não tem erro. Você vai pensar o que você se alimenta, inevitavelmente. Chega para uma pessoa, e aí, como que vai ser teu 2026? Ela fala, 2026 é o ano que eu vou morrer. Minha irmã, esse ano eu morro. Irmã, o que a senhora está pensando? Está lendo o quê?
Quais são as leituras? O que está assistindo, minha irmã? Porque é psicodicamente hipocondríaca. E sofre, desde a epigênese da infância, a influência má do signo do zodíaco. Por quê? Porque a irmã está se alimentando do que não presta. Cadê o louvor? Onde está? Sai de casa, acha que vai morrer? Sai de casa, acha que vai morrer? Hoje eu morro. Hoje vai ter um assaltante, vai estourar minha casa. Está assistindo Investigation Discovery todos os dias. Tá. É o que você está assistindo. Aí sai de casa, eu vou morrer hoje. Às vezes olha para a própria esposa, será que essa mulher não vai me matar essa noite? Eu acho que ela está com um plano para acabar com a minha vida. Tem uma faca ali por baixo dela. Por quê? Porque é o que você está se alimentando. Você vai pensar no que você se alimenta. Está estuprando a mente com pornografia, vai viver uma vida pornográfica. Vai olhar todo mundo com malícia. Vai achar que todo mundo é igual. Porque a mente está estuprada por isso. Aí já o marido vira para o lado. Olhou para quem? O nordestino tem uma frase: quem disso usa, disso cuida. Que viagem é essa? Que a pessoa não pode olhar para o lado e nada mais. Viver a vida leve. Minha mulher é uma mulher bonita. Mais linda do mundo. Você acha que não tem nenhum homem do mundo olhando para minha mulher? Claro que tem. É óbvio que tem. Você acha que não tem nenhum homem do mundo querendo ter um encontro com minha mulher? Ou viver uma... Claro que tem. Mas você acha que eu vou viver em cima disso? Acha que eu vou viver minha vida assim? Eu sei da nossa aliança. Sei o que fizemos em Jesus. Minha mulher vai para a universidade, volta livre. Eu não fico olhando o celular dela, não fico investigando a vida dela, nada disso. A minha cabeça pensa em louvor. A minha cabeça pensa em família unida. A minha cabeça pensa em acolher. A minha cabeça pensa em amá-la. A minha cabeça pensa em cuidar dela. Assim como penso com a igreja do Senhor. Está na nossa cabeça porque a gente está se alimentando do que não presta. O resultado é que a nossa vida vai começando a enxergar as coisas que não prestam, como se fosse o reflexo, uma predestinação, ou um resultado certo que virá na nossa vida no futuro. Não! Agora começa a ouvir o louvor. Começa a ouvir, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Começa a ouvir os códigos da Bíblia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, eles serão como árvores plantadas junto aos ribeiros de água, a qual dão seu fruto na estação apropriada, cujas folhas nunca caem. Tudo quanto fizer prosperará. Deus é o Deus da eternidade. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Canta uma música, torna o luto em festa. Ele faz do fraco um campeão, ele realiza milagres. Aí você vai começar a perceber o mundo com cores diferentes. O apóstolo Paulo diz: é justo, é nobre, tem boa fama, algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E a doença vai embora. E a vida é abundante. E a cabeça é outra. E nós vamos tendo cuidado. Cuidado é uma coisa, malícia é outra. Nós vamos tendo carinho. Carinho é uma coisa, obsessão é outra. Nós vamos tendo uma noção de responsabilidade. Responsabilidade é uma coisa, neurose é outra. Em último lugar, quer viver uma vida abundante? Obedeça. Quem aqui acha, olha como o apóstolo Paulo termina: tudo aquilo que ouvistes e aprendestes de mim, isto praticai, e o Deus da paz será com vocês. Vou fazer uma pergunta: quantos aqui têm certeza de que foi Deus que lhe criou? Levante a mão. Quantos aqui têm certeza que são filhos, co-herdeiros e herdeiros de Jesus Cristo? Levante a mão, por favor. Pronto. Então, se Jesus te criou, e se você é filha dele ou filho dele,
Por que que você direciona a vida a partir da sua própria mente, das suas próprias direções, e não a partir do que ele diz na palavra? Uma pessoa que criou não sabe mais do que a que não criou. Quem sabe mais de um carro não é um mecânico do que você? Mas a gente, com arrogância, o que faz? Eu vejo direto na internet, na internet não, na estrada. Eu estou viajando com a minha mulher, aí o carro do camarada quebra, aí o camarada não sabe nada de carro, vai e desce. Aí ele desce do carro com a mão para trás, aí abre o capô, aí faz assim, fumaça. E volta. Não sabe nada de mecânica, por que vai olhar isso aí? Para quê? Então eu estou com minha esposa, o carro quebrou, eu nem me esperar, né? Alô, seguro, o carro aqui quebrou, o cara disse, tentou ligar, eu disse, tentei. E aí? Disse, nada. Então beleza, termina aí, pronto. Parar no posto, tomar um cafezinho. Eu não entendo, quem entende é o mecânico. Mas a nossa soberba faz a gente olhar o que a gente não sabe. Tu vai consertar o quê? Tu tem uma chave de fenda? Ou vai fazer assim com o dedo? Então fica assim achando, o cara andando só. Eu falo para minha esposa, olha lá, vai olhar o carro, não vai resolver nada. Fica vendo, fica vendo. Aí ele faz. A gente é profissional em achar que a gente tem um código melhor do que o código de Jesus Cristo. E a gente não tem. Você não tem um código melhor do que o dele, um direcionamento melhor do que o dele. Sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui? Ele estava dizendo assim, ei, eu aprendi dele, tudo que eu aprendi dele, eu estou repassando para vocês, e meu coração tem paz. Tem uma paz tão louca, mas tão louca, que eu sendo preso, as pessoas falando mal de mim, tudo isso. Sabe quantas vezes eu xinguei Jesus? Nenhuma. Sabe quantas vezes eu murmurei pela situação que eu estou? Nenhuma. Sabia que eu nunca fiz isso? Não, pelo contrário. Ele, quando está na segunda prisão, diz assim, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei Essas pessoas podem até me prender, elas podem até me tirar a liberdade, mas jamais vão prender o que meu coração tem em Jesus, o que a minha mente tem em Jesus. Tudo que eu guardei não foi material, tudo que eu guardei está fechado aqui na minha mão, e só os espirituais conseguem ver. Fé, foi o que eu guardei aqui, e foi o que eu aprendi dele a guardar, não coisas horizontais, mas a espiritualidade, que foi como a gente começou essa mensagem, a gente vai terminar ela também. Se você obedecer a Jesus, pode ser duro, mas o final dessa história é paz, porque ele sabe como que a paz chega, do jeito dele e não do seu jeito. Quem entendeu essa palavra? Olha assim para a pessoa que está do seu lado e diga assim, siga firme com Jesus. Graças a Deus. Se você hoje deseja receber esse Jesus aqui, o Jesus que foi apresentado, Salvador, Redentor e Senhor, você vai assinar esse cartão aqui que está na sua frente, que diz, vamos juntos nos conectar com Jesus. Assine esse cartão, entregue lá atrás ao pessoal que está com a camisa Start. Assine, entregue a eles lá atrás. Você vai receber um presente da nossa igreja e quem sabe no próximo batismo não é você e sua família que estarão com essa presença maravilhosa. Em segundo lugar, se você está vindo de outra igreja e deseja, colocar suas raízes aqui na nossa comunidade, uma igreja bíblica que prega a palavra, uma igreja que leva muito a sério tudo isso, você também vai assinar esse cartão. Quem entendeu que é um novo ciclo na sua vida de igreja em 2026, já começando em 25, assine esse cartão, entrega ele atrás ao pessoal que está com a camisa Start, e você vai entender o processo para se tornar membro da nossa igreja e caminhar conosco nessa caminhada especial de luta, mas de vitória e de paz. Eu não preciso nem lhe dizer que se Cinti e Evódia ouviram esses conselhos do apóstolo Paulo, a união chegou e a mesa voltou. Então hoje, na obediência ao Senhor, depois dessa palavra, até porque há um propósito nela, óbvio, da parte de Deus, eu não vim para pregá-la, eu vim para pregar outra, talvez seja reconectar uma mesa que se quebrou.
na sua vida. E se você escutar os códigos do amor, o direcionamento do perdão, desse novo começo, de abrir mão, de humildade, de entregar e de pensar no que é bom, e não daquela ansiedade que diz, se eu fizer, ela vai se sentir maior do que eu. Esquece esses pensamentos. Só os pensamentos do Senhor e as virtudes do Senhor, que eu tenho certeza que nesse Natal a mesa será reconectada. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por essa manhã, início de tarde, na presença do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque ouvimos hoje uma palavra de confronto, mas de conforto. Nesse jeito do Senhor de fazer as coisas, que ao mesmo tempo que ministra responsabilidade, ministra graça. É muito bom saber que o Senhor está perto. É muito bom saber que Tu és um Deus de perto e não de longe. É muito bom saber que quando a gente vive essa espiritualidade, a gente consegue experimentar felicidade aqui agora, já. Não uma sensação dopaminérgica, ou uma sensação de efusividade, não. Mas uma cabeça pacificada, um coração pacificado, que sente que apesar das dificuldades, permanece firme no Senhor, que sabe, ó Deus, que só há um caminho, uma verdade, uma vida, que é o Senhor, que sabe que independente das circunstâncias vai louvar, que sabe que o Senhor tem a palavra final, que sabe que o Senhor está no controle e não a gente. Tanta coisa boa. És Emanuel, Deus de perto e não de longe. Obrigado por tanto consolo. E nós queremos sim, ó Deus, em 2026 e começando de já, obedecer, ó Deus, as Tuas palavras. E que o Senhor, nesse sentido, endireite as nossas veredas. E que a gente entenda profundamente que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Cristo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça tão maravilhosa de Cristo Jesus e as doces consolações do divino Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje, durante essa semana e para todo sempre. Amém, amém e amém. Dê um abraço quem está do seu lado, diga Deus abençoe. E a gente se encontra qualquer dia, se Deus quiser. Visitantes, voltem sempre. Vai ser muito bom ter vocês aqui conosco. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.